Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 9. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Significado. Já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é, automaticamente, seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Mas há outros que consideram que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro material em troca de serviços religiosos ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Mesmo nas literaturas védicas, para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material. E a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religiosidade. Por que são esses assim chamados homens de religião seduzidos pelo ganho material? Porque o ganho material pode capacitá-los a satisfazer desejos, os quais, por sua vez, satisfazem o gozo dos sentidos. Este ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade seguida de ganho material e o ganho material seguido de satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Mas na declaração de Suta Goswami, bem como pelo veredito do Srimad Bhagavatam, isto é anulado por este shloka. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional, visando apenas o ganho material. Tampouco deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir se descreve como deve ser utilizado o ganho material. Verso 10. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Significado. A civilização material, completamente desorientada, está erroneamente voltada para a satisfação dos desejos no gozo dos sentidos. Nessa civilização, e em todas as esferas de vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia e, por fim, na religião, ou mesmo na salvação, o mesmo matiz de gozo dos sentidos está cada vez mais predominante. No campo da política, os líderes dos homens lutam uns com os outros para a satisfação pessoal dos sentidos. Os eleitores adoram os assim chamados líderes apenas quando lhes prometem gozo dos sentidos. Logo que os eleitores ficam insatisfeitos em sua própria satisfação dos sentidos, eles destronam os líderes. Os líderes vão sempre desapontar os eleitores, por não satisfazerem os sentidos destes. O mesmo é aplicável a todos os outros campos. Ninguém leva os problemas da vida a sério. Mesmo aqueles que estão no caminho da salvação
desejam tornar-se unos com a verdade absoluta e desejam cometer suicídio espiritual em troca de gozo dos sentidos. Mas o Bhagavatam diz que não devemos viver para o gozo dos sentidos. Devemos satisfazer os sentidos apenas o quanto seja necessário para a autopreservação e não para o gozo dos sentidos. Porque o corpo é feito de sentidos, que também necessitam de certa quantidade de satisfação. Há orientações regulativas para a satisfação desses sentidos. Mas os sentidos não são destinados ao desfrute restrito. Por exemplo, o casamento ou a combinação do homem com a mulher é necessário para procriar, mas não se destina ao desfrute dos sentidos. Na ausência da restrição voluntária, faz-se propaganda de planejamento familiar, mas os homens tolos não sabem que o planejamento familiar funciona automaticamente tão logo haja busca da verdade absoluta. Os que buscam a verdade absoluta nunca se deixam seduzir por ocupações desnecessárias no gozo dos sentidos. Porque os estudantes sérios, que buscam a verdade absoluta, estão sempre sobrecarregados com o trabalho de pesquisa à verdade. Em cada esfera da vida, portanto, a meta última tem que ser a busca da verdade absoluta. E este tipo de ocupação nos fará felizes, porque estaremos menos ocupados em variedades de gozo dos sentidos. A seguir, se explica o que é esta verdade absoluta. Verso 11. Transcendentalistas eruditos, que conhecem a verdade absoluta, chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Significado: a verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Portanto, Brahman, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahman impessoal pelos estudantes dos Upanishads, como Paramatma localizado pelos Hiranyagarbhas ou yogis, e como Bhagavan pelos devotos. Em outras palavras, Bhagavan, ou a personalidade de Deus, é a última palavra da verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade de Deus. E o Brahman impessoal é a resplandecente refulgência da personalidade de Deus. Assim como os raios do sol o são para o Deus do sol. Os estudantes pouco inteligentes de qualquer uma das escolas acima às vezes argumentam em favor de sua respectiva realização. Mas aqueles que são perfeitos videntes da verdade absoluta sabem que os três aspectos acima mencionados da verdade absoluta única não são mais que diferentes perspectivas vistas de diferentes ângulos. Como se explica no primeiro shloka do primeiro capítulo do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento e livre da ilusão da relatividade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido, mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo, ou energia superior, ao passo que o conhecido é a matéria inerte, ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido pertencem à mesma energia superior. Há três tipos de energias do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias. O reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior.
O mundo material, porém, é energia inferior. O ser vivo, em contato com a energia inferior, fica iludido, pensando pertencer à energia inferior. Portanto, há o sentido de relatividade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido, e por isso tudo ali é absoluto. Verso 12. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional, de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado: a verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor, Vasudeva, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é sua refulgência corpórea transcendental, e Paramatma é sua representação parcial. Assim, as compreensões Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há 4 diferentes tipos de seres humanos: os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros 3 são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos, que realizam a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma no Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a pessoa suprema é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações Brahman e Paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, da mesma forma, os meios de realizar Brahman e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria, e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode realizar a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há 3 classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classes. Os devotos de terceira classe, ou os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar 4 princípios na linha devocional, a saber, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar, pelo menos,
ao estágio de devoto de segunda classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem de receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavata. O Bhagavata, número 1, é a personalidade estabelecida do devoto. E o outro Bhagavatam é a mensagem do Supremo. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto, a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser um representante de Shukadeva Goswami, como Sutta Goswami, e tem que pregar o culto do serviço devocional para o completo benefício de todos. Um devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo, de modo que devemos ter muito cuidado com este processo defeituoso. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam, são indubitavelmente temas transcendentais. Mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional, que as estraga assim como a serpente estraga o leite com um simples toque de sua língua. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como os Upanishads, o Vedanta e outras literaturas, legadas pelos Goswamis ou autoridades anteriores, para o benefício de seu progresso. E, sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades de Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a exibição de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve de forma alguma ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus dentro de nós mesmos. Isso chama-se Samadhi. Verso 13. Ó melhor entre os duas vezes nascidos, conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Significado: a sociedade humana, em todo o mundo, divide-se em 4 castas e 4 ordens da vida. As 4 castas são a casta inteligente, a casta marcial, a casta produtiva e a casta trabalhadora. Estas castas são classificadas em termos do trabalho e da qualificação de cada pessoa, e não do nascimento. Há ainda as 4 ordens de vida, a saber, a vida de estudante, a vida familiar, a vida retirada e a vida devocional. Para o próprio interesse da sociedade humana, deve haver tais divisões de vida,
senão nenhuma instituição social poderá crescer em estado saudável. E para cada uma das acima mencionadas divisões de vida, a meta tem de ser satisfazer a autoridade suprema da personalidade de Deus. Esta função institucional da sociedade humana é conhecida como o sistema de Varnashrama Dharma, que é inteiramente natural para a vida civilizada. A instituição Varnashrama é estruturada para capacitar-nos a compreender a verdade absoluta. Não se destina ao predomínio artificial de uma casta sobre outra. Quando o objetivo da vida humana, isto é, a compreensão da verdade absoluta, não é atingido em decorrência de demasiado apego à Indriya Priti, ou gozo dos sentidos, como já se discutiu aqui anteriormente. A instituição do Varnashrama é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Na Kali Yuga, ou na Era das Desavenças, o predomínio artificial já é comum, mas a seção das pessoas mais sensatas sabe muito bem que a divisão comum em castas e ordens de vida destina-se a um convívio social e tranquilo e a pensamentos elevados de autorrealização, e a nenhum outro propósito. Aqui, a afirmação do Bhagavatam é que a meta máxima da vida, ou a perfeição mais elevada da instituição Varnashrama Dharma, é cooperar conjuntamente para a satisfação do Senhor Supremo. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita 4:13. Verso 14. Portanto, com incansável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Significado: se compreender a verdade absoluta é a meta última da vida, isto deve ser executado incansavelmente. Em qualquer uma das castas e ordens da vida acima mencionadas, os 4 processos, a saber, glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar, são ocupações gerais. Sem estes princípios de vida, não se pode existir. As atividades das entidades vivas envolvem ocupações nestes 4 diferentes princípios de vida. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem, de qualquer status social, torna-se famoso em pouquíssimo tempo, se é verdadeira ou falsamente glorificado nos jornais diários. Às vezes, os líderes políticos de um partido particular são também exaltados pela propaganda da imprensa, e por tal método de glorificação, um homem insignificante torna-se um homem importante sem demora. Porém, essa propaganda através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente não pode produzir nenhum bem, nem para aquele homem em particular, nem para a sociedade. Pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda, mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo. O verdadeiro objeto de glorificação é a suprema personalidade de Deus, que criou todas as coisas manifestas para nós. Temos amplamente discutido este fato desde o início do shloka Janmadi Asya deste Bhagavatam.
a tendência a glorificar os demais, ou ouvir os demais, deve voltar-se para o verdadeiro objeto de glorificação, o Ser Supremo. E isto trará felicidade. Verso 15. Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem. Significado: o contato da centelha espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser cortado caso desejemos nos libertar das ações e reações do trabalho fruitivo. Liberação significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reação. Esta liberação automaticamente sucede para aquele que constantemente se lembra dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus. Isto porque todas as atividades do Senhor Supremo, sua lila, são transcendentais aos modos da energia material. São atividades espirituais, todo atrativas, e, portanto, o constante contato com as atividades espirituais do Senhor Supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e, por fim, rompe um nó do cativeiro material. O libertar-se do cativeiro material é, portanto, um subproduto do serviço devocional. O alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação. Tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional, para que, por fim, apenas o serviço devocional predomine. Então, a liberação torna-se possível. Mesmo o trabalho causador de reação dos trabalhadores fruitivos pode levar à liberação quando é revestido de serviço devocional. Karma, revestido de serviço devocional, chama-se Karma Yoga. De modo semelhante, conhecimento empírico, revestido de serviço devocional, chama-se Jnana Yoga. Porém, a Bhakti Yoga pura é independente de Karma e de Jnana, porque ela por si só pode não apenas nos conceder liberação da vida condicionada, mas também outorgar-nos o serviço transcendental ao Senhor. Portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com pobre fundo de conhecimento deve constantemente lembrar-se da personalidade de Deus, através de ouvir sobre ele, glorificá-lo, lembrá-lo e adorá-lo sempre, sem cessar. Este é o caminho perfeito do serviço devocional. Os Goswamis de Vrindavan, que foram autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu a pregar o culto Bhakti, seguiram rigidamente esta regra e produziram vastíssima literatura de ciência transcendental para nosso benefício. Eles traçaram caminhos para todas as classes de homens, em termos das diferentes castas e ordens de vida, seguindo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam e outras escrituras autênticas semelhantes. Verso 16. Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Significado: a vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor.
a homens chamados Deva, ou seres vivos divinos, e a homens chamados Asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, 16º capítulo, dá-se uma vívida descrição dos Asuras, na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância, vida após vida, e assim deslizam até formas animais inferiores, e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Estes Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus, pela misericórdia dos servos liberados do Senhor, em diferentes países, de acordo com a vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor, e quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, ou companheiros do Senhor. Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus. Essa é uma blasfêmia declarada pelos Asuras, cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações. Nas Escrituras reveladas, há informação definida sobre a encarnação de Deus. Ninguém deve ser aceito como Deus, ou encarnação de Deus, a menos que seja confirmado pelas Escrituras reveladas. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus, pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Esses servos de Deus são denominados Mahatmas, ou Tirthas, e pregam de acordo com o tempo e o lugar particulares. Os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, de acordo com a indicação das Escrituras reveladas, mas ele representou o papel de um devoto. As pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus, mas ele tampava os ouvidos com a mão e cantava o nome do Senhor Vishnu. Ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus, embora indubitavelmente fosse o próprio Deus. O Senhor comporta-se assim, para prevenir-nos contra os homens inescrupulosos que sentem prazer em ser chamados de Deus. Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus, e as pessoas inteligentes devem cooperar com eles sob todos os aspectos. Servindo-se ao servo de Deus, pode-se comprazer a Deus mais do que servindo diretamente ao Senhor. O Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados, porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor, e por isso são muito queridos pelo Senhor. O Senhor declara no Bhagavad Gita 18:69 que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória. Servindo-se aos servos do Senhor, gradualmente obtém-se as qualidades desses servos, tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus. A avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto elegível para entrar no reino de Deus. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam,
com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 17. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Significado: as mensagens da personalidade de Deus, Sri Krishna, não são diferentes dele. Portanto, sempre que o ouvir e o glorificar inofensivos de Deus são efetuados, deve-se entender que o Sr. Krishna está ali presente, sob a forma de som transcendental, que é tão poderoso como o Senhor em pessoa. Em seu Shikshastaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente que o santo nome do Senhor tem todas as potências do Senhor, e que ele dotou seus nomes inumeráveis com a mesma potência. Não há fixação rígida de tempo, e qualquer um pode cantar o santo nome com atenção e reverência, quando lhe convier. O Senhor é tão bondoso conosco que pode se apresentar perante nós pessoalmente, sob a forma do som transcendental. Mas, infelizmente, não sentimos prazer em ouvir e glorificar o nome e as atividades do Senhor. Já discutimos como desenvolver o gosto de ouvir e cantar o som sagrado. Isto podemos obter por meio do serviço ao devoto puro do Senhor. O Senhor corresponde com reciprocidade a seus devotos. Quando vê que um devoto é completamente sincero em querer ser admitido ao transcendental serviço ao Senhor, e assim tem se tornado ansioso por ouvir sobre ele, o Senhor age no coração do devoto, de tal maneira que este possa facilmente voltar a ele. O Senhor está mais ansioso por levar-nos de volta ao seu reino do que nós possamos desejar. A maioria de nós não deseja absolutamente voltar ao Supremo. Apenas uns pouquíssimos homens querem voltar ao Supremo. Mas, a qualquer pessoa que deseje voltar ao Supremo, Sri Krishna auxilia de todas as maneiras. Não podemos entrar no reino de Deus, a menos que nos limpemos perfeitamente de todos os pecados. Os pecados materiais são produto de nossos desejos de nos assenhorar da natureza material. É muito difícil desvencilhar-se de tais desejos. As mulheres e a riqueza são problemas muito difíceis que impedem o devoto de avançar no caminho de volta a Deus. Muitas pessoas resolutas na linha devocional caíram vítimas desses encantamentos e assim se afastaram do caminho da liberação. Mas, quando alguém é auxiliado pelo próprio Senhor, todo o processo torna-se facílimo pela divina graça do Senhor. Ficar ávido do contato com mulheres e riqueza não é algo surpreendente, porque todos os seres vivos estão associados a tais coisas desde tempos remotos, praticamente imemoriais. E demora um pouco até que se recuperem desta natureza adventícia. Mas, se nos ocuparmos em ouvir as glórias do Senhor, gradualmente compreenderemos nossa verdadeira posição. Pela graça do Senhor, um devoto assim obtém força suficiente para defender-se da turbulência e, gradualmente,
todos os elementos perturbadores são eliminados de sua mente. Verso 18. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, a qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Significado: aqui está o remédio para eliminar todas as coisas inauspiciosas de dentro do coração, as quais são consideradas obstáculos no caminho da autorrealização. O remédio é a companhia dos Bhagavatas. Há dois tipos de Bhagavatas, a saber, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. Ambos os Bhagavatas são remédios apropriados, e ambos, ou qualquer um dos dois, pode ser eficiente o bastante para eliminar os obstáculos. Um devoto Bhagavata é igual ao livro Bhagavata, porque o devoto Bhagavata leva sua vida de acordo com o livro Bhagavata. E o livro Bhagavata está cheio de informações sobre a personalidade de Deus e seus devotos puros, que também são Bhagavatas. O livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata são idênticos. O devoto Bhagavata é um representante direto de Bhagavan, a personalidade de Deus. Assim, por se comprazer ao devoto Bhagavata, pode-se receber o benefício do livro Bhagavata. A razão humana não consegue entender como é que, por servir ao devoto Bhagavata ou o livro Bhagavata, se obtém promoção gradual no caminho da devoção. Mas, na verdade, estes fatos são explicados por Srila Narada Deva, que em sua vida anterior fora filho de uma criada. A criada estava ocupada servindo humildemente aos sábios, e deste modo ele também entrou em contato com eles. Simplesmente por ter se associado com eles e aceitado os restos da comida deixado pelos sábios, o filho da criada teve a oportunidade de tornar-se o grande devoto e a personalidade Srila Narada Deva. Esses são os efeitos miraculosos da companhia de Bhagavatas. E para entendermos esses efeitos praticamente, observemos que por tal companhia sincera dos Bhagavatas é garantido que receberemos facilmente conhecimento transcendental, com o resultado de nos tornar fixos no serviço devocional ao Senhor. Quanto mais progresso façamos em serviço devocional, sob a orientação dos Bhagavatas, mais nos fixamos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. As mensagens do livro Bhagavata, portanto, têm de ser recebidas do devoto Bhagavata, e a combinação desses dois Bhagavatas ajudará o devoto neófito a avançar cada vez mais. Verso 19. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado: um ser vivo, em sua posição constitucional normal, é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual.
Este estado de existência chama-se Brahma Bhuta, ou Atmanandi, ou estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanandi autossatisfeito é transcendental ao estado material de existência. Este estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria, e como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudev, ou estado de Sattva puro, ou Shuddha Sattva. Somente nesse estado Shuddha Sattva é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo de bondade pura. Por isso, ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo, nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos, mediante vestimentas externas. Um devoto sempre é qualificado com todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente, tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Verso 20. Assim, estabelecido no modo de bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Significado. No Bhagavad Gita 7.3 é dito que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos de tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e destarte tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Sri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita 18.5.5, é dito que o conhecimento científico de Sri Krishna só é entendido pelo processo de serviço devocional, Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum,
ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer, científica ou perfeitamente, a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos, de fato, espírito. E tão logo entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou, em outras palavras, quando somos realmente brahmanas por qualificação. O brahmana é o símbolo de sattva guna, ou modo da bondade. E os demais, que não estão no modo da bondade, são ou kshatriyas, ou vaishyas, ou shudras, ou menos que shudras. O estágio bramânico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades, de modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique pelo menos como um brahmana. O devoto já é um brahmana em ação, mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal brahmana tem que se tornar um Vaishnava de fato, para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada, e é transcendental, inclusive, a posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana também é uma alma condicionada, porque, embora no estágio brahmânico a concepção de Brahman ou transcendência seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudev, para entender a personalidade de Deus, Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos, ou homens com pobre fundo de conhecimento, não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus, a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um brahmana. Quando um brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado da liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Verso 21. Assim, rompe-se o nó do coração, e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Significado: alcançar conhecimento científico da personalidade de Deus significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quanto à identidade do ser vivo, como eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual, e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impessoal do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Mas os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações são definitivamente esclarecidas quando Sri Krishna é compreendido realmente
pelo processo de Bhakti Yoga. Se Krishna é como o sol, e as especulações materialistas sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite. Logo que o sol Krishna nasce dentro de nosso coração, a escuridão das especulações materialistas sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do sol, a escuridão não pode permanecer, e as verdades relativas, que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância, manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos como a super-alma. No Bhagavad Gita 10:11, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, ele pessoalmente erradica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto. Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto, ocupado em seu serviço com amor transcendental, certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre as verdades absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão. E porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito. O mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta, mediante seus próprios poderes limitados de abordagem. Conhecimento perfeito chama-se Parampara, ou conhecimento revelado, que desce da autoridade até o submisso receptor auditivo, que é fidedigno por estar em serviço e rendição. Não se pode desafiar a autoridade do Supremo e, ao mesmo tempo, conhecê-lo. Ele reserva-se o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo, uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos, e por isso o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus a Brahma, e de Brahma a seus filhos e discípulos, em sucessão. Este processo é auxiliado pela super-alma dentro de tais devotos. Esta é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental. Esta iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó de espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Este nó, chamado Ahankara, falsamente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Tão logo este nó se desate, portanto, todas as nuvens de dúvidas são imediatamente afastadas. Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, acabando por completo com a corrente da ação fruitiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho fruitivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações, vida após vida. Mas, assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente do karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação. Verso 22. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o eu. Significado.
A natureza especial do serviço devocional à personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, é especificamente mencionada aqui. O Senhor Sri Krishna é a Swayam Rupa da personalidade de Deus, e todas as outras formas de Deus, começando com Sri Baladeva, Sankarshana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Narayana, e estendendo-se até os Purusha Avataras, Guna Avataras, Lila Avataras, Yuga Avataras e muitas outras milhares de manifestações da personalidade de Deus, são porções plenárias e partes integradas do Senhor Sri Krishna. As entidades vivas são partes integrantes separadas da personalidade de Deus. Portanto, o Senhor Sri Krishna é a forma original do Supremo, e ele é a última palavra na transcendência. Assim, ele é mais atrativo para os transcendentalistas superiores que participam nos passatempos eternos do Senhor. Nas formas da personalidade de Deus, além das de Sri Krishna e Baladeva, não há facilidade para contato pessoal íntimo, como nos passatempos do Senhor, em Vrajabhumi. Os passatempos transcendentais do Senhor Sri Krishna não foram aceitos recentemente, como argumentam algumas pessoas pouco inteligentes. Seus passatempos são eternos e manifestam-se no devido tempo, uma vez em cada dia de Brahmaji, assim como o sol nasce no horizonte oriental, ao fim de cada 24 horas. Verso 23. A transcendental personalidade de Deus está indiretamente associada aos três modos da natureza material, a saber, paixão, bondade e ignorância. E apenas para a criação, manutenção e destruição do mundo material, ele aceita as três formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva. Dessas três, todos os seres humanos podem receber o benefício último de Vishnu, a forma da qualidade da bondade. Significado. Confirma-se nesta declaração que se deve prestar serviço devocional, como se explicou acima, ao Senhor Sri Krishna, através de suas partes plenárias. O Senhor Sri Krishna e todas as suas partes plenárias são Vishnu Tattva, ou a onipotência de Deus. De Sri Krishna, a próxima manifestação é Baladeva. De Baladeva é Sankarshana, de Sankarshana é Narayana. De Narayana é o segundo Sankarshana, e deste Sankarshana são os Vishnu Purusha Avataras. O Vishnu, ou a deidade da qualidade da bondade no mundo material, é o Purusha Avatara, conhecido como Kshirodakashayi Vishnu, ou Paramatma. Brahma é a deidade de Rajas, paixão, e Shiva, de ignorância. Eles são os três chefes departamentais das três qualidades deste mundo material. A criação torna-se possível pela bondade de Vishnu, e quando é necessário destruí-la, o Senhor Shiva o faz através da Tandava Nritya. Os materialistas e os seres humanos tolos adoram Brahma e Shiva respectivamente. Mas os transcendentalistas puros adoram a forma da bondade, Vishnu, sob suas várias formas. Vishnu manifesta-se através de suas milhões e bilhões de formas integradas e formas separadas. As formas integradas chamam-se Deus, e as formas separadas chamam-se entidades vivas ou divas. Tanto as divas quanto Deus têm suas formas espirituais originais. As divas ficam, às vezes, sujeitas ao controle da energia material,
mas as formas Vishnu são sempre controladoras dessa energia. Quando Vishnu, a personalidade de Deus, aparece no mundo material, ele vem para salvar os seres vivos condicionados, que estão sob a influência da energia material. Tais seres vivos aparecem no mundo material com a intenção de serem senhores, e desta maneira ficam enredados pelos três modos da natureza. Deste modo, as entidades vivas têm de trocar suas coberturas materiais para submeter-se a diferentes períodos de aprisionamento. A penitenciária do mundo material é criada por Brahma, sob instruções da personalidade de Deus. E ao término de um kalpa, tudo isso é destruído por Shiva. Quanto à manutenção do presidiário, ela é feita por Vishnu, assim como a prisão estadual é mantida pelo Estado. Portanto, qualquer um que deseje escapar da prisão da existência material, que é cheia de misérias, tais como a repetição de nascimento, morte, doença e velhice, tem que satisfazer o Senhor Vishnu para obter essa liberação. O Senhor Vishnu é adorado apenas através do serviço devocional. E se alguém tiver de continuar sua vida de prisioneiro neste mundo material, poderá solicitar as respectivas facilidades para alívio temporário a diferentes semideuses, tais como Shiva, Brahma, Indra e Varuna. Nenhum semideus, contudo, pode salvar o ser vivo aprisionado da vida condicionada de existência material. Isto só pode ser feito por Vishnu. Portanto, o benefício último pode apenas ser recebido de Vishnu, a personalidade de Deus.